Organização Mundial da Saúde anunciou que surto foi identificado no início desta semana na Guiné Equatorial, na África. Um surto do vírus Marburg foi confirmado na segunda-feira, dia 13, na Guiné Equatorial, país da África Central, o que pôs autoridades da Organização Mundial da Saúde, OMS, em alerta. A doença é da mesma família do Ebola e, até agora, há uma morte confirmada, mas 16 casos e outros 8 óbitos em análise. É improvável que o Marburg se espalhe pelo mundo a ponto de gerar uma pandemia, mas sua letalidade e fácil contágio exigem a atenção das autoridades sanitárias, dizem especialistas ouvidos por GZH. O vírus foi documentado pela primeira vez em 1967, após 31 casos surgirem nas cidades alemães de Marburg e Frankfurt depois que cientistas tiveram contato com animais infectados. Desde então, a doença já acumula 16 surtos, 4 deles com casos fora do continente africano. Ao longo das décadas, a mortalidade variou entre 22% e 88% dos infectados. O risco de virar pandemia é bem menor, mas isso não impede que surjam surtos fora do continente africano, como presenciamos no passado. Macacos foram infectados nas cavernas, levados para a Europa para experimentação animal e pessoas em contato com eles pegaram a doença, diz o médico infectologista Júlio Croda, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Muito infeccioso devido à sua carga viral alta, o Marburg é transmitido pelo contato direto, via secreções como sangue, saliva, suor, urina ou fezes. Ele ataca os tecidos de órgãos e vasos sanguíneos, o que causa uma febre hemorrágica agressiva, que é semelhante à provocada pelo Ebola. O vírus também pode ser transmitido de morcegos e macacos silvestres para seres humanos. Como é um contato que precisa ser relativamente direto com secreções e normalmente a doença é muito grave, o que vemos são surtos localizados. Isso não exime a necessidade de todos os países estarem preparados caso alguém, de repente, desenvolva uma doença similar, ou que tenha passado por essas regiões, para atender e fazer o diagnóstico, diz o médico veterinário Fernando Spilk, virologista da FEVAL e membro da Rede Vírus MCTI, que assessora o governo federal no combate a viroses emergentes. Devemos estar atentos a estas novas variantes, para que não sejamos pegos de surpresa. Importante salientar que a Covid-19 continua presente e com casos menores, mas não podemos descartar uma possível nova variante que venha preocupar e fazer com que volte como ocorreu em 2020 e 2021, com trancamentos e lockdown. Gostou da matéria? Deixe seus comentários e se inscreva no canal. Mas caiu uma notícia aqui de saúde que está preocupando todo mundo, então a gente chama nosso médico para falar sobre isso, né? Quando eu vi essa notícia aqui, a Organização Mundial da Saúde confirma o surto de um vírus, Marburg, um dos mais letais do mundo. Aí todo mundo fica desesperado, começa a clicar, o que que é isso? São 9 mortes, 16 casos suspeitos que foram reportados na Guiné Equatorial. Vírus é da mesma família do Ebola, taxa de mortalidade de 50%. A OMS convocou ontem uma reunião de emergência, de urgência, para falar sobre esse surto desse vírus, que já provocou a morte de 9 pessoas e obrigou o país africano a declarar estado de alerta sanitário. Aí a gente liga para o doutor Gonzalo Vecina, que é médico nosso aqui de todo dia, quando a gente precisa, para nos ajudar. O que que é isso, doutor Gonzalo Vecina? Médico de estimação, Fabiola, nosso médico de estimação. Ele é nosso Papai Noel, nosso médico. Ai, que saudade, doutor Vecina. Bom dia. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Bom dia, Michel. É um prazer estar aqui com vocês, embora para tratar de um assunto tão terrível como esse, né? O vírus de Marburg, ele foi descoberto numa cidadezinha alemã chamada de Marburg, e isso aconteceu na década de 70. É um vírus que chegou lá através de macacos que estavam sendo usados em laboratório. Por isso chama vírus de Marburg e não um vírus da África de algum lugar, né? Mas, de qualquer forma, ele é da família, como você já falou aqui, do ébola, e é um vírus que produz uma síndrome hemorrágica muito grave, tem uma letalidade imensa. Metade das pessoas que pegam o vírus morrem, e ele é muito rápido. Então, o fato dele ser muito rápido o transforma em um vírus que não tem capacidade muito grande de se deslocar, porque ele mata muito rapidamente os pacientes que ele infecta, né?
Então, como o vírus do ébola também, é muito semelhante ao vírus do ébola, a forma de atacar o nosso corpo. Então, dificilmente ele vai migrar para além do espaço que ele está ocupando hoje na Guiné. É preocupante, é muito preocupante, particularmente para populações africanas, porque naquele espaço ele com certeza irá se disseminar se os cuidados não forem tomados de uma forma muito rápida e muito drástica, como acontece com o Ebola. E a expectativa é que a Guiné consiga contornar, junto com o apoio da Organização Mundial da Saúde, consiga contornar a ocorrência desse surto e que ele não se espalhe além daquele espaço que ele está ocupando hoje na Guiné Equatorial. Isso, por exemplo, coloca aqui na tela a reportagem que a gente traz, fala que a Organização Mundial da Saúde está enviando profissionais para lá para ajudar no combate à doença, e vão oferecer equipamentos de proteção e tudo mais. Ele é altamente contagioso, como o senhor disse, é preocupante. Como faz, hein, doutor Vecina? Como prevenir esse contágio, né? Como tratar isso? Ele se dissemina particularmente a partir de contato. Há uma dúvida sobre a capacidade dele ser transmitido por aerosol, pela fala, pela expelir partículas, né? Como é o caso do Covid-19. Mas o contato é a forma através da qual ele se dissemina. Então, contato com os cadáveres, contato com os doentes, como existe muita manipulação do cadáver por causa dos ritos de despedida de um falecido, esse é um momento muito crítico nas culturas africanas, né? Então, é desse jeito que a gente vai evitar. Remédio não existe. Vacina, até o momento, não existe. Para o ébola, foi criada uma vacina. Como são vírus muito próximos do ponto de vista genealógico, pode ser que a vacina do ébola possa ser utilizada contra o vírus do Marburg. E é óbvio que também agora vão começar a testar outros agentes antivirais para ver se eles podem eventualmente funcionar contra o vírus de Marburg. Contra o ébola não funcionaram, a maioria desses antivirais não funcionaram. Vamos ver agora em relação ao Marburg. E o Agora, risco de doutor espalhar isso Vecina, pelo doutor mundo, Ancho, hein, doutor Vecina? é, O risco de eu lhe espalhar isso pelo perguntar, mundo. é confiável, doutor Vecina, essa perspectiva, essa previsão de que não vai se espalhar? A gente pode confiar É a nessa mesma, expectativa? é a mesma situação do ébola, Josias. O ébola nunca conseguiu sair da África, porque se ele entrar dentro do avião, existe uma grande chance de ele matar as pessoas no avião, porque o tempo entre você se infectar e morrer, ou começar a ter sintomas muito importantes, é de 2 dias. Então ele é muito rápido. Esse é o defeito dele, do ponto de vista dele, do vírus, né? Ele não demora muito para produzir os efeitos, a pessoa começa a sangrar e aí é identificado como um problema muito grave, né? Então, como ele não se desloca, porque ele mata o hospedeiro durante o deslocamento, é muito difícil que ele se dissemine para além do espaço que ele está ocupando hoje na África, que é a mesma situação do vírus do ébola, né? Uhum. Embora esse vírus, o vírus de Marburg, foi descoberto em Marburg, quer dizer, ele viajou lá com os macacos, não matou os macacos, chegou em Marburg, matou gente em Marburg e aí foi identificado. Então, é óbvio que temos que tomar muito cuidado, que temos que apoiar a Guiné Equatorial para ver se ela consegue se livrar desse desastre e, e esperar também que
os laboratórios, etc., se mobilizem, como se mobilizaram contra o vírus ébola, para produzir rapidamente algum tipo de vacina para proteger a população africana.